Vamos iniciar agora o tópico que traz a análise dos impostos estaduais em espécie. Nós já vimos anteriormente os impostos federais e agora eu trago uma análise voltada aos impostos estaduais sobre os seus principais institutos. Vamos analisar o ITCMD ou ITCD para alguns, também o IPVA e o ICMS. Começamos agora com o ITCD ou ITCMD. Acompanhe comigo. Temos então o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação, em alguns locais chamado ITCMD e por outros chamados de ITCD, que é o imposto, portanto, que incide sobre a transmissão causa-mortes e doação. Primeira questão: qual é a função que predomina no ITCD ou ITCMD? Ele é um imposto fiscal. Ou seja, visa meramente a arrecadação, não visa regular a economia como o imposto de importação, o IOF ou o IPI. Portanto, o ITCD um imposto meramente fiscal. Mas como fica a questão do princípio da legalidade, da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal? Percebam que os três princípios eles são aplicáveis ao ITCMD ou ao ITCD. Portanto, o ITCD ele tem aplicabilidade do princípio da legalidade, também da anterioridade e da anterioridade nonagesimal, ele se sujeita à aplicabilidade dos três. Fato gerador: qual é o momento do nascimento do ITCD? É a transmissão por causa-mortes ou por doação de quaisquer bens ou direitos. Então, o fato de nós termos a transmissão por causa-mortes ou doação de quaisquer bens ou direitos faz com que nasça, portanto, o ITCD. Em seguida, nós temos os três últimos institutos para analisar o ITCD, que é a base de cálculo, contribuintes e o lançamento. Com relação à base de cálculo do ITCD, nós temos que se considera como o valor venal dos bens e direitos transmitidos. Então, o valor venal dos bens e direitos transmitidos são considerados como a base de cálculo. Contribuinte quem será? Qualquer das partes na operação tributada como dispuser a lei. Então é importante nós termos em mente que quando fala qualquer das partes tributadas na operação, nós temos que voltar e analisar que o que dá ensejo ao nascimento do ITCD é a transmissão por causa-mortes ou por doação de quaisquer bens ou direitos. Qualquer uma das partes que estiver envolvida nessa operação de transmissão será considerada como contribuinte. E por fim, nós temos o lançamento no ITCD, que acontece por declaração. Então vejam que nós nos deparamos com o primeiro imposto estadual analisado, que é o imposto que incide sobre a transmissão de bens e direitos em caso de doação ou causa-mortes. Então tivemos o primeiro imposto analisado, ITCD. Vamos para o próximo imposto estadual. Acompanhe comigo. Nós temos a figura do IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, portanto vem à tona o IPVA. Qual é a função que predomina no IPVA? Ele também é um imposto fiscal, ou seja, ele visa meramente a arrecadação e não regular a economia como outros impostos que já estudamos. Como fica a análise desse imposto frente à legalidade, à anterioridade anual e à anterioridade nonagesimal? Percebam que, sobre o IPVA, nós temos então a incidência do princípio da legalidade, do princípio da anterioridade e também da anterioridade nonagesimal. Ou seja, o IPVA está sujeito à aplicabilidade das regras do princípio da legalidade, da anterioridade e também da anterioridade nonagesimal.
E por fim, nesse slide, nós temos o fato gerador. Qual é o momento que nós temos considerado como de nascimento do IPVA, que dá ensejo ao nascimento dessa obrigação tributária? É o fato de nós termos a propriedade de um veículo automotor. Percebam que nos deparamos com um imposto fiscal que visa, portanto, tributar uma riqueza, e a riqueza é a propriedade de um veículo automotor. Em sequência, nós temos os três últimos institutos: a base de cálculo, o contribuinte e o lançamento. A base de cálculo no IPVA é o valor do veículo dependendo do seu ano de fabricação, marca e modelo. Então, em regra, nós temos que a base de cálculo é o preço do veículo dependendo do seu ano, modelo e marca. Contribuinte é o proprietário do veículo automotor, ou seja, o proprietário do veículo automotor é considerado como contribuinte. E essa espécie tributária estadual denominada IPVA tem como modalidade de lançamento o lançamento de ofício, ou seja, o lançamento 100% realizado pela autoridade fazendária, não possuindo participação do contribuinte. Meus caros, encerramos aqui a segunda espécie de tributo estadual. Nós já vimos inicialmente a figura do ITCD ou ITCMD e agora nós vimos a figura do IPVA. Partimos para a análise do terceiro e último imposto estadual, que é o ICMS. Acompanhe comigo. Estamos diante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço, chamado ICMS. Primeira questão que eu gostaria de trazer à tona, que quando nós falamos em circulação de mercadorias e prestação de serviços, os serviços que estão elencados no ICMS são serviços de comunicação e nós temos também o serviço de transporte. Mas não é qualquer tipo de transporte, é o transporte intermunicipal ou interestadual. Ou seja, nos deparamos com um ICMS que incide sobre a circulação de mercadorias, mas incide também sobre a prestação de serviços de comunicação e transporte intermunicipal e interestadual. Vamos começar a analisar o ICMS. Primeira questão. Função predominante. O ICMS se preocupa meramente com a arrecadação, nós temos uma função fiscal, ou seja, ele visa arrecadar e não regular a economia. Agora vamos analisar a aplicabilidade do ICMS frente aos princípios da legalidade, anterioridade e anterioridade nonagesimal. O princípio da legalidade no tocante ao ICMS admite exceção no caso da incidência monofásica sobre combustíveis definidos em lei complementar, onde a alíquota é fixada por convênio. Então temos uma exceção em relação ao ICMS que incide sobre combustível no tocante ao princípio da legalidade. Com relação ao princípio da anterioridade, ele está sujeito ao princípio da anterioridade com uma única exceção, que é o restabelecimento das alíquotas no caso da incidência monofásica sobre combustíveis definidos em lei complementar. Então, a grande regra é que o ICMS está sujeito ao princípio da anterioridade, comportando uma exceção no tocante ao ISS que incide sobre, ou ao ICMS que incide sobre combustíveis. Em relação ao princípio da noventena ou anterioridade nonagesimal, ele está efetivamente sujeito. Bom, mas qual é o fato gerador do ICMS?
Nós temos diversos fatos geradores explicitados em lei, relacionados com a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual e prestação de serviços de comunicação. Dentre esses diversos fatos geradores explicitados em lei, nós vamos encontrar um que é bastante comum, que é a saída da mercadoria do estabelecimento empresarial. Quando nós temos, então, a saída de uma mercadoria do estabelecimento empresarial, nós temos a figura do fato gerador do ICMS. Seguindo, nós temos os dois últimos institutos do ICMS, base de cálculo e lançamento. Base de cálculo é o valor da operação relativa à circulação da mercadoria ou o preço do serviço respectivo. E temos também o lançamento do ICMS sendo feito por homologação. Ainda resta um último instituto a analisar, que diz respeito à figura de quem é contribuinte de ICMS. E contribuinte de ICMS pode ser qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadorias ou prestações de serviço de natureza interestadual ou intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações tenham iniciado no exterior. Ou seja, nós nos deparamos aqui com uma primeira situação em que se considera como contribuinte. Temos também considerado como contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, efetue a importação de mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade, seja destinatária do serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior, ou adquire em licitações mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados, adquira lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização ou industrialização. Desta maneira, meus caros, encerramos aqui os impostos estaduais. Vimos IPVA, ICMS, ITCD ou ITCMD. Agora nós vamos à frente analisar os impostos municipais, mas isso eu farei no próximo bloco. Aguardo vocês. Até lá!